Vamos agora para o nosso exercício 2. O enunciado é bem simples. Ele vai me dar uma função aí que é 1 sobre 25 sobre 9x mais 23 sobre 14. E aí ele me pede, né, então, ele vai me dar 4 pontos, né, x0, x1, x3 x0, x1, x2, x3. E ele me fala que esses pontos estão num intervalo entre 7 sobre 5 e 51 sobre 25, tá? Então, ele não tá me falando quais são esses pontos especificamente, mas ele me dá um intervalo onde eles estão. E aí ele me pede, né, o valor da diferença dividida entre x0, x1, x2 e x3. Esse exercício, aparentemente, ele é bem esquisito, né, porque você não tem nenhum valor efetivamente, você não consegue montar uma tabela de diferenças divididas, né? E mesmo que você tente provar por algum tipo de, sei lá, você usa essas desigualdades, faz a diferença dividida e tenta provar, é muito difícil, tá? O que a gente teria que usar aqui? Foi o que eu falei lá naquela parte de relação com o teorema do valor médio, né? Que a gente chega naquela generalização que diz que a diferença dividida entre o conjunto, né? x0, x1, blá, 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 até xn, vai ser igual a derivada na enésima ordem, em que n, então, você tem uma quantidade n mais 1 pontos, né? Porque vai de x0 até xn, né? Então, você vai ter a enésima derivada da função em algum epsilon pertencente ao intervalo dos pontos sobre n fatorial, tá? Essa fórmula, assim, realmente tem que saber, porque não vai deduzir isso na hora, né? E aqui era só para aplicar essa fórmula. Aqui, como ele tá te dando o intervalo, e ele tá perguntando qual o valor da diferença dividida, dado que você não conhece epsilon, né? Epsilon é algum valor entre esse intervalo. O que ele quer de fato é que você calcule o mínimo e o máximo dessa função, né? Então, a enésima derivada dividido pelo n fatorial, tá? Então, vamos lá ver como que é a carinha dessa função. Aqui eu escrevi a função, tá? Então, 1 sobre 25 sobre 9 vezes x mais 23 sobre 14. Aqui, eu derivo a função até a terceira ordem, né? Porque eu tenho 4 pontos, então eu vou derivar até a terceira ordem. E aí aqui eu plotei essa derivada dentro do meu intervalo, né, 7 sobre 5 até 51 sobre 25, para ver como é que é o comportamento dessa função, tá? Então, a função, a terceira derivada, é essa aqui que tá aqui embaixo, tá bom? E a função se comporta da seguinte maneira, né? Eu plotei só para ficar mais fácil a gente identificar onde que tá os pontos máximos e onde que tá os pontos mínimos, né? Óbvio que se fosse uma função mais complexa, se ela tivesse, enfim, ondulações, aí eu ia ter que usar aquelas técnicas de calcular a derivada, ver o ponto máximo, enfim, fazer todo esse procedimento. Mas aqui a gente vê que ela é uma função estritamente crescente, né? Então eu nem preciso me dar o trabalho de fazer essas questões todas. Ok que a gente tem uma função para isso, né? Que eu mostrei no exercício anterior. Mas fica mais fácil se a gente olhar para a carinha da função primeiro. Então, dado que ela é uma função estritamente crescente, então eu vou ter o meu ponto mínimo no extremo esquerdo do intervalo, meu ponto máximo no extremo direito do intervalo, tá? Então, aqui, eu só calculei esses dois valores. Então, o mínimo vai ser essa função aqui, que é a minha derivada, substituindo x pelo 7 sobre 5, que é o meu extremo esquerdo, sobre o fatorial de 3, tá? E aí, o máximo vai ser a mesma coisa, só que pro ponto 51 sobre 25 sobre o fatorial de 3. E aí, eu plotei esse mínimo e esse máximo. Eu vou ter, então, que o meu mínimo vai ser menos 0,022889, e aí o máximo vai ser menos 0,075082, tá? Voltando aqui pro enunciado, isso aqui me dá a alternativa B, tá? Aqui realmente não tinha muito segredo, assim, não tinha muito o que pensar, não tinha muito o que fazer. Só entender mesmo a questão do teorema do valor médio, mas enfim, tendo a fórmula já dava para fazer. É um exercício simples em termos de procedimento.